Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Juliana, dá uma olhada para o povo do telão aí, que eu vou pedir a eles para acenar e você ver se eles estão ouvindo. O pessoal do telão está me ouvindo direito aí? Dê um sinal aí para a Juliana transmitir aqui para dentro. O pessoal do telão, tranquilo? Beleza. Diz assim a palavra de Deus. 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis o traidor se aproxima. Salvo engano, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, já passaram ou estão passando por algum tipo de luta, por algum tipo de deserto, por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de frustração e decepção. O certo é que se não estamos, já passamos. O fato é que as lutas em nossas vidas, os desertos em nossas vidas, ainda que não queiramos, ainda que não aceitemos, eles têm um cunho pedagógico na minha e na sua vida. Para cada um de nós, tem lições para as nossas vidas. Agora, o grande dilema é: estamos dispostos a aprendermos com os desertos, com as lutas, com as adversidades? O texto que nós lemos narra uma das batalhas mais complexas, uma das batalhas mais renhidas que o Senhor passou. É uma das batalhas mais complexas que a Bíblia registra. No Monte das Oliveiras, no Getsêmani, lugar de óleo, lugar de deserto, lugar de dificuldade, lugar de solidão. O Getsêmani é esse lugar onde Jesus travou a maior batalha antes da sua crucificação. Essa batalha foi a antessala da crucificação. Um lugar onde Jesus vai orar com seus discípulos, onde ele vai buscar viver e fazer a vontade do Pai. Trava essa batalha renhida. Foi um tipo de preparação para a crucificação, onde o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus sofreu a ponto de suar sangue, conforme registra Lucas 22. O seu suor transformou em sangue. Lá ele se sente solitário, lá ele se sente abandonado, ele sente angústia de morte. Mas foi lá, no Getsêmani,
que também ele se preparou para cumprir a sua maior missão, a de dar a mim, a você e à humanidade uma nova oportunidade, uma nova chance. Ele se entregou por nós. E Deus te trouxe aqui hoje. Talvez seja o seu último dia. E Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui hoje para te dar mais uma oportunidade. Amém? E eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre o seguinte tema: Getsemane, a maior batalha de todos os tempos. Vamos repetir? Getsemane, a maior batalha de todos os tempos. Só vocês, bem forte. Em primeiro lugar, porque o Getsemane foi o lugar de maior tristeza de Jesus. Se você observar o versículo 36 ao 39, Jesus chega e compartilha com seus discípulos que ele estava numa tristeza tão profunda, tão intensa, que ele sente angústia de morte. Eu não sei quem aqui já sentiu tristeza a ponto de desejar ou sentir a morte, mas a tristeza de Jesus foi nesta intensidade. É o único lugar nas Escrituras, Getsemane, onde Jesus admite para si mesmo e para os outros que está em uma tristeza profunda. Você não vê isso em outro lugar da Bíblia. É no Getsemane, onde ele admite para si e admite para os discípulos e que ele estava na tristeza de morte, angústia de morte. E esta angústia, meus amados, não era por desconhecer o que o aguardava, não. Ele não foi pegado de surpresa no Getsemane, não. Ele já sabia. Mas é por saber que sua alma imaculada, é por saber, por sentir e ter consciência do peso do meu e do teu pecado, sua alma seria derramada na morte. Amados, ali ele sentiu de fato o peso do meu e do teu pecado. Agora percebam que meu pecado e o teu pecado provocou em Jesus angústia de morte. Foram os nossos pecados. Voluntariamente ele assume. E muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício de Jesus. Nós banalizamos o sacrifício de Jesus. Nós banalizamos a palavra de Deus. Nós banalizamos o Evangelho. Nós não temos consciência real da profundidade do Evangelho. Quando alguém está sofrendo, você fica triste. Quando alguém está maltrapilho, você fica triste. Você se compadece, você se condói. E está certo. Mas lendo a história de Jesus, muitas vezes nós passamos de largo. Nós não paramos para pensar, para raciocinar, para filtrar que quem deveria passar por aquilo era eu e você. Mas entendendo ele que nós não tínhamos condição de passar, ele passou por mim e por você, para que eu e você abríssemos os olhos e hoje falasse: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Getsemane foi o lugar de maior tristeza de Jesus, para que eu e você não vivêssemos essa tristeza. Esse foi o propósito. É nessa noite que nós precisamos conscientizar e nos arrependamos dos nossos pecados, reconheçamos o Senhor, não tratar o pecado como coisa de somente, mas confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É tomar posse do que Ele conquistou na cruz para mim e para você. Amém? Talvez você chegou aqui ferido da alma. Talvez você chegou aqui amargurado, angustiado, angustiada. Mas Ele disse que Ele levou sobre si a tua angústia, a tua dor, a minha dor, o meu pecado, o teu pecado, a minha desesperança e a tua desesperança. Ele levou na cruz do Calvário. Amém? Getsemane é uma das maiores batalhas do mundo. Em segundo lugar,
Porque o Getsemane foi o lugar da oração mais fervorosa de Jesus. Veja o texto, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vós vigiais comigo, podeis vigiar comigo, versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça a tua vontade. Se você observar o versículo 45, na terceira oração é a mesma oração. Ei, o negócio não era fácil, era dor, era tristeza, era angústia, e ele ora por 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, se não for, nas entrelinhas ele estava dizendo: me fortaleça para que eu não desista, me fortaleça para que eu não envergonhe o teu nome. Na sua luta, no seu deserto, no seu Getsemane, você deve fazer essa oração: Deus, me fortaleça, me dê graça, me levante, me renove, para que eu não envergonhe o Evangelho de Cristo, para que eu não negue a Cristo. Todos nós passamos pelos Getsemanes da vida. Talvez o teu Getsemane seja a tua casa, seja o teu lar. Talvez o teu Getsemane seja teu casamento, seja os teus filhos. Talvez o teu Getsemane seja o trabalho, talvez seja as amizades. Eu não sei qual é o teu Getsemane, eu não sei qual é o teu lugar de dor, de sofrimento, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E aqui Jesus enfrenta a maior batalha de joelhos. Ele não enfrenta a batalha falando mal dos outros. Ele não enfrenta a batalha culpando os outros. Ele poderia muito bem, mas Deus, como é que o Senhor permite um negócio desse? Eu numa miséria dessa por causa daqueles desgraçados da humanidade. Ele não fala isso. Ele encara o Getsemane de joelho. Você e eu, nós precisamos encarar o nosso Getsemane de joelhos. Não é murmurando, não é reclamando, é de joelhos. Ele persevera. Ele leva os 3 dos seus discípulos mais chegados. E os discípulos não o ajudam. Ele estava literalmente só. 3 vezes: Pai, em total submissão: Pai, passa de mim esse cálice. Passa. Mas que não prevaleça a minha, mas a tua vontade. Sabe qual é a nossa oração hoje? Deus, faça a minha vontade, assim na terra como no céu. A gente mudou a oração do Pai Nosso, a gente não ora mais: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, assim seja feita a minha vontade, é assim que nós queremos. Talvez a gente não ore literalmente, mas na vida da gente é assim que a gente age. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós oramos e Deus faz, mas não acontece do nosso jeito. A gente reclama, a gente murmura. As coisas não vão acontecer do seu jeito, nem do meu jeito, é do jeito de Deus. Cabe a nós submetermos a Ele e falar: Senhor, eu quero viver totalmente submisso à tua vontade. Amém, igreja? Submissão à vontade de Deus. No nosso Getsemane, nós precisamos orar fervorosamente. No nosso Getsemane, nós precisamos orar perseverantemente. No nosso Getsemane, nós precisamos orar corajosamente. No nosso Getsemane, nós precisamos orar alegremente, com alegria. Todos nós temos Getsemane. Passamos pelos vales, pelos desertos da vida. Mas nós precisamos orar e dizer: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Amém, irmãos? O grande problema é que a gente está fazendo a nossa vontade, esquecendo que não fomos chamados para viver a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Estamos vivendo dias de extremos liberalismo, de extremos relativismo. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas que se denominam cristãs, elas estão adequando a Bíblia ao seu jeito de viver, mas não estão adequando a sua vida à palavra de Deus. São os dias difíceis que nós estamos vivendo. Estão desprezando a palavra de Deus. Irmãos, Getsemane é uma das maiores batalhas travadas por Jesus. A maior batalha de todos os tempos. Porque o Getsemane é o lugar foi a maior tristeza de Jesus. Porque o Getsemane
Foi o lugar de oração mais fervorosa de Jesus em terceiro lugar. Porque o Getsemane foi o lugar onde Jesus derramou mais lágrimas. Mais lágrimas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala sobre esta realidade. Ele diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, do versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, em obra sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus chorou por 3 vezes no final do seu ministério. Ele chora na morte do seu amigo Lázaro. Ele chora à vista de Jerusalém, quando ele vai chegando a Jerusalém, vê Jerusalém dos montes, ele chora, e chora porque vira uma cidade, um povo que não aproveitara a oportunidade da visitação do Senhor, a cegueira espiritual daquele povo e o leva a chorar, e ele chora no Getsemane. As suas lágrimas não foram poucas, foram abundantes. Ele chorou não por causa da dor física, ele não chorou, não foi por medo da cruz, ele não chorou por isso. Ele não chorou por isso. Mas ele chorou porque tomou o meu lugar e o teu lugar. Ele chorou porque ele tomou o nosso lugar. E ao se fazer pecado por nós, ele foi privado da intimidade com o Pai. Por isso que ele chorou. Lembra quando ele diz: Deus meu, por quê? Ele chora porque os nossos pecados bloqueou a intimidade dele com o Pai. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, pastores. Chorar diante de Deus por perdermos a intimidade com Deus. Tem crentes que não têm mais intimidade com Deus, não oram mais, não leem mais a Bíblia, não choram mais pelos seus pecados, não se derramam mais na presença de Deus. E Jesus chora. Porque os nossos pecados, quando ele assume os nossos pecados, é como se bloqueasse a intimidade dele, a comunicação dele com o Pai. Nós precisamos enfrentar o nosso Getsemane. Nós precisamos encarar o nosso Getsemane. Com as nossas lágrimas. E regando a terra seca dos nossos desertos com as nossas lágrimas. Quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão, trazendo os seus feixes. Nós devemos atravessar o nosso Getsemane, não é na petância, não é na arrogância, não é na autossuficiência, é de joelhos. É na dependência de Deus. É na dependência de Deus. O salmista diz: o choro pode, mas a alegria. O choro pode durar um tempo, mas Deus tem alegria para mim e tem alegria para você. De todas as aflições que eu passo e você passa, o Senhor há de livrar. Amém? Desertos, os nossos Getsemane. Nós precisamos encará-los com humildade e com responsabilidade. Em quarto lugar, o Getsemane é a maior batalha de todos os tempos. Porque o Getsemane transformou o jardim em um deserto de solidão. Veja bem o texto. Se você observar do versículo 36 ao 46, a oração de Jesus. O que acontece? Ele ora a primeira vez e faz o quê? Vem ver os discípulos. Ele ora a segunda vez, vai ver quem? Ele estava fazendo o quê? E a terceira vez? Também. O Getsemane transformou o jardim em um deserto de solidão. Meus irmãos,
Pense em uma solidão. A pior solidão não é de estar sozinho. A pior solidão é você estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho. Jesus estava com os discípulos e se sentiu sozinho. Quantas vezes? Quantas vezes? Você diz que tem um monte de amigos e bota na mão um monte de colega e você se sente sozinho. Eu fiz uma pergunta uma vez aqui na igreja, não sei quantos lembram. Mas a pergunta que eu fiz, pastor Emerson, foi o seguinte: você sabe qual é a pessoa mais solitária da igreja? Alguém aqui poderia falar? Você sabe, presbítero Josué? Alguém? Juninho, você sabe? Quem é? O pastor. Tem 500 pessoas, cuida de 500 pessoas. E é a pessoa mais solitária da igreja. É a mais incompreendida da igreja. Ele tem que compreender 500, mas 500 não o compreende. Pode falar. Ei, foi assim que Jesus se sentiu. Solitário. Ele volta para os discípulos, estão dormindo, indiferente com a situação, com a causa, com o propósito. E olha que eram os 3 mais chegados. Eram os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Os mais íntimos. E ele prostrado sobre os seus joelhos, oferecendo ao Pai as suas súplicas, a sua oração, forte clamor, com lágrimas. Absolutamente só. Até chegar o momento de falar: até o Senhor me desamparou. Tudo isso tinha apenas um propósito: salvar você e a mim. Salvar-nos, libertar-nos, curar-nos. Amados, os discípulos foram indiferentes. Nem sempre estão dispostos a dividir a dor, a solidão. Nem sempre as pessoas estão dispostas a compartilhar da nossa dor, da nossa solidão. E talvez você esteja se sentindo assim hoje, solitário, solitária. Quinto, Getsemane, a maior batalha de todos os tempos. Porque o Getsemane se transformou no lugar de mais profunda submissão. Veja o texto. Se você observar o versículo 39, 42 e 44, quando ele ora, ele sempre ora falando o quê? Não seja feita a minha, mas a tua. Perceba que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submete ao Pai, para ensinar para mim e para você, que é possível sermos submissos, e não sermos rebeldes. Ele não tinha obrigação nenhuma de assumir a cruz. E se ele quisesse abandonar a cruz, ele poderia fazer isso. Se ele quisesse, ele poderia muito bem. Eu não quero esse negócio. Não tenho nada a ver com esse povo de Lapão. Quem quiser que vá para o inferno. Mas ele assumiu. Para ensinar para mim e para você que é possível vivermos submissos à vontade de Deus. Submeter aos nossos pais. Submeter às nossas lideranças. Eu nunca vi rebelde conquistar nada. Sempre se arrebenta. Sempre cai pelo meio do caminho. Quando seu pai falar com você, ouça seu pai, ouça sua mãe. Quando seu pastor falar com você, ouça seu pastor, ouça seu líder. Ouça, dê ouvido, preste atenção. Todos que se rebelam, quebram a cara. Quando o presbítero chamar a sua atenção e lhe orientar, ouça. Seu pai é autoridade, sua mãe é autoridade, seu pastor, seu presbítero, seu diácono é autoridade sobre a sua vida. As pessoas veem o diácono como um serviçal de carregar banco. Não é isso. Ele é autoridade sobre a minha vida e a sua vida. Ele é liderança da igreja. Veja como homem de Deus na tua vida. Mas infelizmente vivemos a pior geração de todos os tempos no quesito obediência. E Jesus nos ensina que não seja feita a minha, mas a tua, Pai. A tua. Se Jesus quisesse, ele abandonava a cruz.
Mas ele não quis. Amados, que seja, Pai, que, sabe, se possível passar de mim esse cálice, passe. O cálice não era qualquer cálice, era o cálice da ira de Deus. Era o cálice da ira de Deus. Tudo pelos nossos pecados. Você parou para pensar nisso? O cálice da humilhação, das cusparadas. Pessoas sedentas de ver o sangue de Jesus derramar nas ruas de Jerusalém. Coroa de espinhos. Uma multidão sedenta por vingança. Aí ele esvazia-se da sua glória. A sua glória. O eterno se tornando homem. Para explicar isso, nós poderíamos falar da seguinte forma. Eu não vou usar ninguém para não dizer que eu estou usando e querendo humilhar ninguém. É como se eu, Bira, ser humano como qualquer um de vocês, me tornasse uma lombriga. Já pensou você se tornando uma lombriga? Isso é o estado de quê? De humilhação. Qualquer um aqui, que às vezes é afrontado, se sente humilhado e fica chateado. Agora imagine o eterno se tornando homem. É como se eu e você, homem, nos tornasse uma lombriga. Um verme. Foi o estado de humilhação. Esvaziou-se da sua glória. A glória dele, ele se esvaziou. Para que nós pudéssemos ser absolvidos. Para que a ira de Deus não fosse derramada sobre a mim e a sua vida. E cada gota de sangue, ele derramou por mim e por você. Ele absolveu o meu pecado. Ele absolveu o teu pecado. Pecados esses que o levou à morte. Mesmo pedindo, mas submeteu ao Pai. O mundo que nós estamos vivendo é muito complexo. E começa dentro das casas. O pai fala uma coisa, o filho fala 3. Retrunca. Começa dentro de casa. O professor fala, o aluno rebate. Ainda bem que aqui na igreja de Lapão não tem ninguém assim. A gente fala e eles, tá certo, pastor, o senhor tem razão. Eu vou fazer de tudo para obedecer a palavra de Deus. Amados, se você quer ser honrado por Deus, se você quer ser ministrado por Deus, agraciado por Deus, faça como o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, não vivo por mim mesmo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e a si mesmo, que se humilhou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa vida não é nossa. Tem gente que fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que bem entender. Eu quero dizer para você, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você é nascido de novo, se você é nascida de novo, você tem a seguinte consciência, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Em sexto lugar, o Getsemane é a maior batalha de todos os tempos. Porque o Getsemane foi o lugar de abundante consolação. O Getsemane foi o lugar de abundante consolação. Se você observar o texto, em Lucas 22, paralelo ao texto de Mateus, a palavra de Deus diz, no versículo 41 em diante, ele por sua vez afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, que o consolava. O Getsemane foi o lugar de abundante consolação.
O anjo do Senhor o visita e o conforta. Como é impressionante a ação de Deus na vida do seu povo em favor dos seus filhos. Percebam que no maior momento de perrengue, de angústia, onde ele se sente abandonado, o anjo do Senhor vem e o conforta, vem e o consola. Comigo e você não é diferente. Quando nós pensamos que tudo está acabado, quando nós pensamos que não há mais uma porta aberta, quando nós pensamos que não há mais saída, o Senhor vem e nos renova. O Senhor vem e refrigera a nossa alma. O Senhor vem e abre uma porta. O Senhor vem e mostra uma saída. Quando nós pensamos que tudo acabou e que tudo chegou ao fim, o nosso Getsemane é o fim, o Senhor diz para mim e para você: eu sou o Deus de toda consolação, o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Amém? Ele diz para mim e para você: eu sou o Deus que te carrego no colo. Quando todos dizem não, acabou, ele diz: é o começo, é o início de uma nova vida, de uma nova trajetória. Não coloque um ponto final aonde Jesus não colocou. Enquanto ele não voltar, ele é um ponto de continuação. Amém, amados? Quantas provas, quantas lutas, quantos desertos, quantos momentos difíceis você passou durante esse ano. E o nome mais falado este ano não foi o de Jesus. O nome mais falado este ano foi pandemia e coronavírus. Não foi o de Jesus. O nome mais falado. Se você ligasse o rádio, coronavírus. Se você liga a televisão, coronavírus. Se você encontra com as pessoas, afasta, coronavírus. Coronavírus. E nós demos tanta ênfase ao coronavírus, não estou dizendo aqui para sermos irresponsáveis, pelo amor de Deus, que nós desprezamos a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Desprezamos a palavra, desprezamos o congregar. Por exemplo, pessoas não vêm à igreja, mas pessoas não perdem um aniversário. Pessoas não vêm à igreja, mas vão aos supermercados. Coronavírus só pega na igreja. E eu ainda não vi nenhum relato de que alguém pegou coronavírus dentro da igreja. Essa pandemia, ela veio para revelar quem verdadeiramente tinha um coração queimando por Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde pessoas têm lido a Bíblia, pastor Emerson, estudado para contradizer a própria Bíblia. Tem uma turma que diz assim, que para servir a Jesus, não precisa de igreja. Não precisa de não precisa ser tão fanático. Isso é muito radicalismo. É assim que nós estamos vivendo, é essa geração que nós estamos vivendo. E pelo menos a Bíblia que eu leio, ela diz em Mateus 16, 24 assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que a Bíblia diz. Mas nós queremos viver as facilidades. Nós não queremos abrir mão das coisas desse mundo. Ô amados, são Getsêmanes da vida. E no Getsêmanes nós precisamos fazer as escolhas certas. Por mais que eu e você nesse ano sofremos, por mais que você sofreu, por mais que você tenha sofrido, não faltou refrigério, não faltou o consolo de Deus, não faltou o consolo, não faltou o abrigo do Senhor. O salmista no Salmo 124, ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso Israel, que o diga. Se não fosse o Senhor na minha vida e na sua vida, não estaríamos aqui. Mas foi Ele que nos preservou até aqui. Percebam, vejam só. O dia continua sendo de 24 horas? O mês continua sendo de 30, 31? O ano continua sendo 365 dias? E esse ano fez o quê? Passou muito rápido, apesar da pandemia.
palavra de Deus se cumprindo. Ele diz que por causa dos seus filhos, da igreja, dos servos dele, dos eleitos dele, os dias seriam abreviados. Não nos suportaríamos se o dia não fosse abreviado. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus, e nós não percebemos. É o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e muitas vezes não percebemos. Em sétimo e último lugar, meus amados, Getsemane, a maior batalha de todos os tempos. Porque o Getsemane se transformou no lugar de vitória portentosa. Repita comigo, o Getsemane se transformou no lugar de vitória. Amém? Veja o texto. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados, sem Getsemane não há conquistas. Sem Getsemane não há vitória. Todo vitorioso precisa passar, ou já passou, ou vai passar por algum tipo de Getsemane na sua vida. Não tem como não ser assim, não tem como ser diferente. O Getsemane é lugar de dor, sim. É lugar de lágrimas, sim. Mas também é lugar de extrairmos a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque o Getsemane foi o laboratório que precedeu a cruz. Percebam a sequência do texto, no capítulo 27. O Getsemane, depois do Getsemane, é onde Jesus é preso, é levado, é humilhado. É depois do Getsemane. Quando o Senhor nos leva para o Getsemane, quando Ele me leva para o Getsemane, quando Ele te leva para o Getsemane, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele está te preparando para alguma coisa maior. Só que nós não entendemos. Aí a gente reclama, a gente murmura, e ao invés de avançar, a gente retrocede. Não entendemos o Getsemane, mas lembre-se, quando Deus te leva para lá, é que Ele quer te ensinar alguma coisa. Quantos que já passaram pelo Getsemane das finanças? Estava com o status, ó. A pessoa estava aqui, ó. De boa. Todo ano trocando de carro. Todo ano, vida boa. Mas de repente, veio o deserto financeiro. E muitas vezes Deus permite, sabe para quê? Porque a gente estava andando assim. E Ele quer que a gente ande assim. Ninguém é maior e ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos nos achar que somos melhores do que ninguém. Muitas vezes somos arrogantes e prepotentes. E o Senhor puxa um pouquinho a nossa rédea para nos colocar no devido lugar. Depois Ele fala: agora você está pronto, você está preparado. Vai de novo. Vai de novo. Aprenda as lições. Eu vou te fazer uma pergunta. Quais as lições que você aprendeu com essa pandemia? Se você não aprendeu, eu vou dizer uma coisa para você: nada mais vai te ensinar. Se a igreja não aprendeu com essa pandemia, se nós cristãos não aprendemos com essa pandemia, nós não vamos aprender mais. Essa pandemia foi um laboratório de Deus na minha e na sua vida. Nos apegamos a Deus. E como eu disse, revelou quem verdadeiramente são os verdadeiros cristãos. A pandemia revelou muitas coisas. E Jesus fala: ei, vamos, chega. Já cumpri o meu propósito. Agora, vamos, eu vou para a cruz. Eu vou para o lugar do triunfo, da vitória. Vamos. E Ele chama os discípulos e vai. Você achou, durante esse ano, que não ia chegar esse ano aqui? Você achou quando começou os anúncios no mês de março da pandemia? Você achou que não veria dezembro? Você achou que não chegaria ao dia 31? Muitos acharam assim. Muitos. E de fato muitos não chegaram. Mas você ficou naquela incógnita: será que eu vou chegar no final do ano? Será que se o coronavírus me pegar, que a gente não pega ele, ele que nos pega,
Será que eu vou resistir? Será que eu vou suportar? Foi assim. Foi assim. Abra aqui, por favor, Juninho. A nossa fé foi testada. Eu não vou jogar não, viu, Márcio? Quarta-feira eu peguei o copo e joguei assim. E o filho de Ivanildo pegou, Dudu. Ei, a gente precisa entender uma coisa. Lembra de Mateus 28, 20? Finalzinho do versículo, o que é que ele diz? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está. Independente de você sentir ou não. Independente de você arrepiar ou não. É a presença. Foi a presença de Deus que te trouxe até aqui. Foi a presença de Deus que nos trouxe até o dia 31 de dezembro. Foi a presença de Deus. Foi Deus nos direcionando, foi Deus nos guiando, foi Deus mostrando o caminho. Foi Deus. Quem esteve atento à sua voz, prosseguiu. Quem não esteve atento à sua voz, recuou, retrocedeu, estagnou, se arrebentou. Mas quem esteve sensível e ouviu a voz do Senhor, prosseguiu. É Ele que aponta o caminho. O profeta Isaías, no capítulo 30, 20, ele diz, no versículo 20, ele diz assim: quando errar o caminho, ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho. Ei, qual é o teu Getsemane? Qual foi o teu Getsemane durante o ano de 2020? Qual foi o teu Getsemane? Como falamos no início, talvez seu casamento, talvez sua esposa, seu esposo, seu filho, seu trabalho, talvez a questão financeira. Eu não sei qual foi o seu Getsemane. Mas Getsemane não é apenas lugar de choro, de lágrimas. É lugar de vitória. É lugar de levantar, de erguer. É lugar de glorificar o nome do Senhor. É lugar de exaltarmos o nome do Senhor. É lugar de buscarmos uma vida de oração fervorosa na presença de Deus. Não é lugar de gelo, não é lugar de recuo, é lugar de crescimento para a glória do Senhor. Embora seja um lugar não fácil, seja um lugar de muitas lágrimas, mas é um lugar de vitória para a glória de Deus. E nós podemos concluir citando as palavras, Samuel capítulo 7, versículo 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei qual é a palavra para falar, mas eu quero dizer uma coisa para você. É o que nós citamos em Mateus 20, 28. Deus está contigo hoje. E se você estiver vivo amanhã, Ele vai estar com você amanhã. É promessa dEle. Ele está comigo, com você, até a minha partida ou até a chegada dEle. Por isso, não desconfie em nenhum momento do que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que nele esperam. Amém? Deus trabalha na vida daqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, se você crê que Deus pode fazer, Deus vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Amanhã já é ano que vem, já é 2021. A vacina ainda não está disponível para nós. A pandemia vai continuar. Mas pastor, porque chega no ano que vem a pandemia vai acabar. A pandemia continua. A pior pandemia não é a do coronavírus. A pior pandemia é do pecado. É da desobediência. É da frieza. É do distanciar-se de Deus. Esse é o pior vírus, o pecado. E esse já tem a vacina. O sangue de Jesus. Contra a frieza espiritual, a indiferença, a vacina. Jesus. É Jesus. Não é amanhã, é agora, é hoje. Se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje. Você afastou? As razões não são justificativas, não justifica. Mas você pode reconciliar, você pode voltar. Você se rebelou contra o Senhor por uma razão ou outra.
Não estamos aqui para o mérito da questão, mas hoje é dia de você renovar sua aliança com o Senhor. Hoje é dia de você firmar. Não é porque é o dia 31, não, esquece isso. Não é porque amanhã é o ano novo, não. É porque hoje você ouviu a palavra de Deus. E nós precisamos reagir à palavra de Deus. Amém? Então, o que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser transformado na sua vida? Ah, pastor, não depende do outro, depende de você. Então você fala, mas depende da minha mulher. Não, depende de você. Ah, depende do meu marido. Depende de você. Nossa relação com Deus é pessoal. Ah, depende do meu filho. Não. Depende do meu pai. Também não. É você e Deus. É você e Deus. Então aqui agora, nesse momento, faça uma reflexão. Faça uma autorreflexão. João 2,5, a melhor, Apocalipse 2,5 diz: lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te, pois, onde retrocedeu. Lembra-te, pois, onde vacilou. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Aconselhando alguém, conversando com alguém. Esse ano a gente fez mais de 300 aconselhamentos. Mais de 300 aconselhamentos. E dentre vários aconselhamentos, fiz uma pergunta para uma pessoa. Quando foi que você retrocedeu? Quando foi que você esfriou? Ele me respondeu, pastor Emerson: no dia que eu deixei de ser radical, eu comecei a cair. No dia que eu comecei a achar que o vinho não tinha problema, no dia que eu comecei a achar que a cerveja não tinha problema, foi ali que eu arrebentei com a minha vida. Liberalismo. Tem nada não. É assim mesmo. O que é que tem? Sabe o que é que a gente ouve? Todo mundo faz. Olha aqui para mim. Olha aqui no meu olho. Você que está no telão. Você não é todo mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos servos de Jesus, temos que brilhar como Ele brilhou. Nós não somos todo mundo. Nós não podemos abrir concessões na palavra. Eu e você temos que nos adequar a ela. Amém? E servir a Deus não é radicalismo. Não tem nada a ver com radical. É só seguir a Bíblia. Siga a Bíblia. No dia que eu e você tivermos Jesus como a minha suficiência, e Ele for a sua suficiência, nada mais lhe interessa. Se Jesus é minha suficiência, na ceia de Natal de hoje, eu não preciso de uma cerveja gelada e nem de uma garrafa de vinho. Eu preciso da comunhão com Deus e com a minha família, com meus irmãos. Amém? Porque Jesus é a minha, é a sua suficiência. Jesus, Ele é o meu tudo. Ele é o teu tudo. Ele é o teu tudo. Getsemane é reconhecimento de que nós não somos nada, mas Ele é tudo em nós e para nós. Amém? Amém, igreja? Ele é tudo para nós. Nós cantamos uma canção aqui que diz: tem tudo a ver com Ele. Olha aí no olho da pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: você tem tudo a ver com Jesus. Diga com convicção: você, olha para mim, Juninho, e fala: você tem tudo a ver com Jesus. Aplauda Jesus, porque você tem tudo a ver com Ele. Amém? Nós temos tudo a ver com Ele. O Getsemane foi o resgate. Na cruz, para ir para a cruz, para enfrentar a cruz. Nós temos tudo a ver com Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, coloca a tua vida nesse momento diante do Senhor. Coloca.
Gostaria de orar nesse momento por você. Você que está aí fora, que está aqui na nave. Eu não quero saber qual foi a razão, o motivo. Mas se você tem convicção de que você tem tudo a ver com Jesus, mas este ano, por uma razão ou outra, não importa, não interessa, você esfriou, afastou, arrefeceu, mas hoje você toma posse do que Ele fez na cruz e quer renovar a aliança com Ele. Eu quero orar por você. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero que Deus restitua na minha vida a minha comunhão com Ele, porque eu tenho tudo a ver com Ele. Se você está aí fora, aí no telão, e quer, pode sair do seu lugar, ir do telão, atravessar a igreja, vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você, em nome de Jesus. Hoje ainda pode ser o dia da sua reconciliação, do seu renovo. Eu não estou dizendo que você está desviado, não é isso. Mas você sabe aonde que quebrou. É você e Deus. E você quer nesta noite restaurar essa área quebrada da sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar e clamar a Deus para que Deus esteja renovando, restaurando, restituindo tudo na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado mesmo. Louvado, honrado, glorificado seja o teu nome por esse ano de 2020. Gratidão, essa é a palavra, Pai. Obrigado pela provisão, pelo cuidado, pelos livramentos do Senhor. E aqui, ó Deus, nós queremos continuar adorando ao Senhor nesses últimos instantes desse ano. E se porventura tivermos o privilégio de amanhecer vivo amanhã, 2021, que a nossa comunhão continue intensa com o Senhor, que o desejo de servir o Senhor continue intenso no nome de Jesus. Que cada família aqui receba do Senhor a restauração, a restituição de tudo aquilo por uma razão ou outra o inimigo tenha roubado. Que o Senhor possa estar restituindo para o louvor da tua glória. O Senhor possa estar restaurando em nome de Jesus. Restaurando relacionamentos, casamentos, famílias. Restaurando comunhão contigo, comunhão com a igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amados.